TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Irmãos, a paz do Senhor. Estamos começando mais uma edição do programa Conversas Bíblicas pelo sistema multiplataforma da Rádio Manaim. Você que nos ouve ou nos assiste, é uma alegria contar com a sua audiência e contar, inclusive, com a sua contribuição, com seus comentários aqui no banner do programa Conversas Bíblicas, na transmissão do programa Conversas Bíblicas pelo Facebook. E nós estamos tratando nessa sequência do programa Conversas Bíblicas sobre a história da obra, a história da Igreja Cristã Maranata. Falamos sobre os primórdios, como começou, falamos sobre as experiências que tivemos com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus, aquilo que Ele foi dirigindo, orientando e formatando uma igreja, não sob o entendimento humano, mas sob o interesse, o desejo, a vontade do Espírito Santo. E nós continuamos tratando deste assunto. E mais uma vez contamos com a presença do pastor Amadeu Loureiro. Pastor Amadeu, a paz do Senhor, seja bem-vindo. A paz do Senhor. Muito bem. Nós vamos ler na Palavra do Senhor um texto que se encontra no livro de Neemias, um livro que temos estudado tanto este ano, Neemias 6, verso 3, que diz assim: E enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra quando eu a deixasse e fosse ter convosco. Muito bem, pastor Amadeu. Falamos sobre as 3 doutrinas que nortearam a Igreja Cristã Maranata. E chegamos aí na década de 70, no início ali de 73, 74. Houve algumas experiências marcantes para nós do ponto de vista histórico na década de 70 com grandes reuniões. Como foram essas experiências? Nós tínhamos, nesse período, nós já tínhamos as igrejas, um grupo pequeno de igrejas, mas bem estruturado, né? Já com uma base doutrinária, que era muito importante você ter uma base doutrinária, porque os movimentos pentecostais, eles não tinham uma base doutrinária, porque eles enfatizavam. E isso foi um problema que nós tivemos no início. Alguns pentecostais que vieram para o nosso meio, até pastores que começaram a frequentar nossos cultos e querendo ter uma experiência no nosso meio, você tinha uma dificuldade porque eles tinham linhas de pensamento incrível dentro do movimento pentecostal. Tinha um grupo, pessoas dentro da igreja que vinham, e pastores, que tinha uma linha que era a linha, por exemplo, da expulsão de demônios. Tudo era demônio, tudo era opressão, tal, doença era isso, enfim, tinha isso. Isso foi uma luta no começo. Outros achavam que todo mundo tinha que falar línguas, porque só era salvo quem fosse batizado com o Espírito Santo, e só era batizado com o Espírito Santo quem falava em língua estranha. Uma série de linhas no nosso meio que começaram a ter um problema, entendeu, dentro disso. Mas nós estávamos basicamente preparados. Então o Senhor deu uma revelação ao Jonas que houvesse uma grande evangelização, nós fizemos no estádio da Desportiva. Nós conseguimos, veja só, colocar mais de 30 mil pessoas dentro daquele estádio, usando tudo, inclusive o campo. Nessa primeira grande evangelização, foi uma coisa muito artesanal. Nós não tínhamos mídia, não tínhamos hoje a mídia social, não tínhamos todas aquelas coisas. A televisão aqui no estado do Espírito Santo era muito precária. Tinha um sistema de rádio, alguma coisa assim, mas era coisa muito precária. Então aquilo começou a ser feito muito assim, individualmente. Nós usamos muito membro de igreja, mas botamos mais de 30 mil pessoas dentro. E fizemos uma logística incrível dentro daquela limitação. Depois das mensagens que foram entregues, as pessoas levantavam uma plaquinha, né? Os auxiliares da evangelização, os obreiros distribuídos em vários, levantavam a plaquinha mostrando pessoas que tinham que se orar e tal. E aí o grupo de pastores, obreiros, todo mundo foi mobilizado naquilo ali e quando você atendia a pessoa, você anotava o nome, o endereço
né, e dizer para ele o nome e endereço, está tudo direitinho, cada um. Nisso nós conseguimos anotar 4.000 nomes, ou seja, um pouco mais de, em torno de 4.000. Foi o resultado dessa evangelização. Fantástico, 4.000 pessoas, em pouco mais de 30, quase 40.000 pessoas, 4.000, nós tínhamos 4.000. E foi feita uma coisa, não tinha computador, não tinha nada, você vê que coisa incrível. 4.000 papelzinho com o nome e endereço. Nós criamos um grupo para separar aqueles nomes por região e começamos a soltar aquilo para as igrejas. Digo, ó, no seu bairro esses aqui aceitaram, distribuímos com todas as igrejas da Grande Vitória. Resultado incrível, pois. As igrejas encheram, um negócio impressionante essa experiência da grande evangelização, com toda a limitação que nós tivemos. Você imagina, né, a experiência se fosse hoje. Muito bem, aí foi um crescimento e tal, igrejas novas, enfim. Mas passando esse momento, chegou em 1978, isso é um ponto que nós temos que entender, nós fomos surpreendidos por uma revelação. Jonas às vezes nos surpreendia, como ele nos surpreendeu na revelação da grande reunião, que a gente achava que não tinha condição nenhuma de fazer uma evangelização naquele porte. Nenhuma. Não tínhamos pregadores, não tinha Gedeuti que pregava bem, e Jonas. E foram os dois pregadores, né? Então, veja só, nós não tínhamos assim E Jonas entregou a revelação e era daquele jeito. Jonas entregava aquelas revelações. O Jonas entregou revelações sobre a igreja no mundo, né? E ele disse para mim, eu não vou ver isso, você vai ver. Eu não vou ver, ele disse para mim lá. E nós vemos hoje o resultado daquilo que Jonas, da profecia de Jonas. Em 1978, ele já estava bem doente, ele tem uma revelação, e as revelações de Jonas eram de impacto. Ele chegou numa reunião e disse, o senhor me revelou que tem que mudar o nome da igreja. Eu estou, mas Jonas, nós já estamos... Não, o senhor revelou que não é esse o nome da igreja, não. A minha obra, olha só. Aliás, a palavra obra, que as pessoas... é o apelido da igreja Maranata, não. O senhor, a obra foi uma revelação que o senhor deu, dizendo que nós estaremos realizando um projeto. E que o projeto seria a realização de uma obra. Por isso que a gente fala, tá? Não estamos aqui falando que os outros não sejam obra. É um projeto que o senhor colocou na nossa mão, profético. O senhor disse que ele quer uma obra do fim. E a igreja que ele levantou agora, não há mais tempo para outra coisa. Ela tem uma mensagem. E a mensagem é Jesus vem. Então, a partir de agora, a igreja vai ser conhecida mundialmente com dois nomes, Maranata Manaim. Na cabeça de Jonas, a igreja se chama Maranata Manaim, o nome da igreja, Igreja Maranata Manaim. Foi trazida a revelação assim, o senhor me revelou que o nome vai ser Maranata Manaim. Ponto. Gedeuti disse, Jonas, olha só, vamos discernir isso aí. Nós já tínhamos um Manaim. Estava funcionando, que era o sítio lá de Marechal, né? naqueles inícios, estou com todas aquelas... Falei, Jonas, olha só, Maranata, tá certo, Maranata vai ser o templo. O nosso nome hoje é a Igreja Cristã Presbiteriana, vai passar para a Igreja Maranata, tá, o templo. Mas os Manaíns vão ser locais onde nós vamos divulgar e unificar a doutrina. Porque nós já tínhamos 3 doutrinas que faziam diferença. Muitos movimentos pentecostais não aceitavam aquilo que nós pregamos. Então a divulgação tinha que ser nos Manaíns. Então nós tínhamos o templo, Igreja Maranata e os Manaíns para a doutrina. Então o Gedeuti colocou isso em ordem. Muito bem. Então vamos registrar, o doutor Bastos tomou todas as providências, vamos registrar e tal, o nome da Igreja Maranata. E o senhor deu uma revelação, que queria a palavra cristã. Entendeu? A pessoa diz, vamos mudar a igreja para a igreja Maranata Renovada, a Igreja Maranata, vamos mudar o nome para a Igreja Maranata Evangélica. Quem não conhece a história, porque na época que o senhor disse, o nome era Igreja Cristã Maranata, porque no nome estava uma mensagem, Cristo voltará. Entendeu?
Isso foi a revelação lá. E as pessoas às vezes não conhecem a história, não sabem. Porque, então foi a revelação, Igreja Cristã Maranata. Ponto. É o templo. E Manaim, o lugar aonde nós só tínhamos um. Profeticamente já falando de outros Manaíns que surgiriam. Isso foi muito interessante. Então, em 1978, ele teve a revelação, em 79 Jonas morre, e começou todo aquele trâmite para mudar, e a partir de janeiro ou fevereiro de 1980, todas as igrejas já estavam oficialmente com o nome transformado em Igreja Cristã Maranata. Aí, na década de 80, começou então a igreja sair para a visão. Jonas teve uma visão de que uma torre acendia uma luz e a luz saía das fronteiras. Aí nós começamos a surgir para o mundo, não é? Então, nós já tínhamos um início em Portugal, que já era em 78, mais ou menos, 77, mas tomou forma aqui em 80, começou a ênfase a Portugal, só tinha Portugal lá fora. E a partir da década de 80, nós fomos expandidos em 87. A última revelação que isso é histórico, a última revelação que o Dr. Barros teve antes de morrer foi sobre o início da obra nos Estados Unidos, quando mandasse um servo para lá para arrebanhar aquilo ali e começar. Então, a partir dali, ela se difundiu para o mundo todo, aquela coisa toda. Naquela época, nós não tínhamos a mínima ideia do que seria hoje. Veja bem, o meio de divulgação, isso muita gente não sabe, era os Manaíns. Mas chegou num momento onde o senhor queria que a doutrina fosse mais rápida. Eu me lembro de uma expressão que Gedeuti usou, que era sobre rapidez. E tinha uma coisa que falou, não, a doutrina agora precisa ser rápida. Eu não me lembro bem o que ele falou. Mas não sabia muito bem como que seria fazer. O senhor queria rapidez com a doutrina, uma divulgação rápida da doutrina. O senhor tinha mostrado isso. Eficiência e rapidez, ou um negócio assim. Aí surgiu o satélite, a experiência do satélite. Gedeuti no começo sempre foi muito resistente. Nós tínhamos oferecimento de aparecer em rádio, em movimento de televisão, aquela coisa. Não temos gente para isso, nós podemos nos expor e tal, aquela coisa toda. Mas chegou o momento que entrou o satélite. Quando entrou o satélite, a mesma oposição no início dos seminários, que alguns pastores acharam que nós estávamos voltando ao seminário tradicional. E o senhor disse que não, agora era simplesmente a divulgação da doutrina. Quando o satélite entrou, qual era o objetivo do satélite lá no início? E que ninguém entendeu. Era a rapidez da doutrina, só. A gente não entende. Por quê? Tem dificuldades técnicas? Nós tínhamos. Nós não somos profissionais da mídia. Não somos uma rede de televisão e tal. Tem dificuldade. O senhor trouxe você, outros que começaram a mudar isso. Mas lá no começo era muito assim, muito incipiente a coisa. Mas era um início. Qual a vantagem o que o senhor queria com o satélite? Rapidez na divulgação da doutrina. E hoje, Josias, qualquer canto que você vai hoje aí, qualquer cantinho onde tem uma igreja nossa, você vai lá perguntar, ele fala sobre restauração, momento de restauração, ele fala sobre toque da trombeta, ele fala, por que isso? O adversário não queria isso de forma nenhuma. Por quê? Porque a doutrina não é fácil. E você divulgar a doutrina não é fácil. Nem todas as vezes tem condição, não por dificuldade espiritual, mas é por dificuldade às vezes própria, inerente à pessoa, de transmitir a doutrina como ela é. Tem uma dificuldade com isso. Você tinha um problema antigamente de tempo, né? E dessa retransmissão, na fidelidade da retransmissão. Os Manaíns, hoje você consegue. Os Manaíns, eles transmitiam, eu vou dizer assim, 20%. Talvez nem isso. Agora, quando o satélite veio, você teve uma divulgação que hoje nós estamos chegando a mais de 90%. Quer dizer, então, aquilo que o senhor disse lá atrás, que ele queria rapidez na divulgação da doutrina, isso foi feito com muita facilidade com o satélite. E por isso criou-se. E você vê o seguinte,
todas as pessoas, isso é uma coisa que a gente tem que lembrar, todas as pessoas que se levantaram contra o satélite ou estão fora ou hoje estão em grande dificuldade. Como é que nós íamos, por exemplo, atingir a Amazônia do jeito que nós atingimos se não tivéssemos satélite? O irmão tinha que viajar 10 dias de bote, de barco, para chegar numa igreja lá no meio do nada. Entendeu? Então, hoje nós chegamos nisso. Como é que nós chegamos no mundo hoje? Como é que nós estamos hoje na Europa, parte da Europa? Vocês pegam a rádio aqui, eu encontrei uma irmã em Londres, que ela disse que se manteve na obra durante 8 anos só ouvindo a Rádio Manaim, participando de todo o avanço doutrinário através do Rádio Manaim. E não tinha TV, era Rádio Manaim. Então, veja só, isso tudo foi importante. Então, o que é bom a gente saber como nós viemos, de onde nós viemos, essa evolução toda a chegar hoje. Eu diria que hoje, a luta nossa hoje é dentro da igreja para evitar que a oposição que às vezes começa dentro da igreja, ela toma corpo dentro da igreja e aconteça profeticamente o que aconteceu na igreja de Éfeso. Então, hoje, isso é muito importante. Depois vem a mudança do culto, né, com o culto profético, depois. Isso é uma outra história, depois a gente pode conversar uma outra oportunidade sobre esse assunto. Muito bem. Deixamos aqui o pastor Amadeu bem à vontade, porque é um relato, um registro de uma história que é a nossa história. Nós estamos vivendo essa história. Quando lemos na palavra do Senhor acerca de determinados momentos da história da igreja e vemos que coisa maravilhosa como Deus fez com começo, meio e fim daquele período para que se começasse um novo período, nós estamos vivendo uma parte, né, deste projeto, estamos vivendo a nossa história e uma história dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Nesses 3 programas, Conversas Bíblicas, você pode conhecer mais profundamente o significado, a origem e as experiências que nos trouxeram até aqui. Pastor Amadeu, muito obrigado por nos trazer esse tema. Obrigado você. Deus abençoe a todos. Em outras oportunidades, certamente estaremos juntos. Claro. Será um prazer para nós. Amém. Muito bem. Convido você para estarmos juntos na próxima quinta-feira com um novo tema, um novo convidado aqui no programa Conversas Bíblicas. É uma alegria contar com a sua audiência. Rádio e TV Web Manaim, juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.